Olá, Marcelo, namastê, bom dia. Estamos aguardando aí. Ah, a Thaís entrou. Bom dia, tá ok aqui, tá. Oi, Bruna. Oi, tá me vendo aí? Tô te vendo sim. Você tá me vendo? Eu tô vendo você, não tô me vendo não, mas tá tudo bem. Se você tá me vendo é o que importa. Você não tá se vendo? Não, Que estranho isso. mas você tá me vendo direitinho? Tô, Ah, isso aí é que as não sei pessoas estão direito como isso funciona. me vendo direitinho aí? Vamos ver se alguém Alexandre? responde. Oi, Jô. Tá dando pra me ver direitinho? Eu não me vejo, é isso mesmo? É, você Eu vou, eu teria que vou se ver. fechar aqui, eu vou fechar aqui e vou entrar de novo. Tá bom. Deixa eu convidá-la de novo. Jéssica. Ah, você estava vendo ela, Jéssica? Bem, e agora, Thaís? Consegue se ver agora? Oi, Oi, e você tá me agora? vendo, me ouvindo? Eu tô te vendo, te ouvindo sim. Você não tá conseguindo se ver? Não, a tela tá travada aqui para mim. Que Mas estranho. acho que a gente pode ir batendo papo e quando ela quiser aí ela resolve. Tá, é As pessoas estranho. estão me vendo Eu não direitinho? sei como isso funciona direito. Não. Estou vendo e ouvindo, Marcelo diz. Ah, então o importante é isso. Tá me vendo, tá me ouvindo, tá fluindo. Estou super feliz da gente estar aqui hoje reunidos, né, para falar dessa ciência milenar que é o yoga. É, acordei super feliz. Já vi algumas lives, via de Marcelo, vi de outras escolas aí. Hum, Marcelo está sugerindo. Ah, ela tá me vendo, todo mundo tá me vendo, então tá rolando, tá de boa. Marcelo estava sugerindo eu sair e reconectar de novo. Mas eu tá me vendo, vamos tocando aqui. tá. E eu acordei assim super feliz, né? Da gente hoje poder falar um pouco mais sobre essa ciência de autocura, autoescuta, né? De autoconhecimento, e dividir, né? Essa live, esse bate-papo com você, Bruna, que também é Hum. praticante e instrutora de Hatha Yoga, massoterapeuta, e eu vou passar a palavra para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua jornada nessa caminhada do yoga. Obrigada, Namastê. Thaís. Namastê. Também estou muito feliz de estar aqui. É, quero agradecer o convite do Marcelo, né, e dessa iniciativa de começar esse coletivo. Acho muito bacana, assim, muito importante a gente se juntar, né, e falar e trazer também essa ancestralidade, né, da história do yoga, das suas raízes. Então, muito obrigada aí pelo convite.
Feliz dia do yoga. Feliz dia do yoga. Que seja todos os dias, né? Mas que bom que a gente tem um Sim, dia especial para lembrar e para celebrar. exato. Então, meu nome é Bruna, eu sou professora de yoga e massoterapeuta, e eu comecei a minha jornada do yoga em 2003, né? Sim. 2003 foi quando eu conheci o yoga. Eu estava na faculdade, na época eu estava cursando letras em japonês, e aí eu descobri o yoga na faculdade, me apaixonei. E aí, logo que eu me graduei, né, na faculdade, foi em 2005 que eu comecei o meu treinamento de yoga. E aí me formei em 2004, em 2005 eu me formei e comecei a trabalhar trabalhando, dando aula de yoga, né? E isso foi na Califórnia, na época eu morava lá, eu morei lá há muitos anos. Foi numa escola chamada Cloud9 Yoga, uma escola bem conhecida. Hoje tem várias escolas em vários estados, né, dos Estados Unidos. E é uma escola bem como se fosse assim uma tribo, sabe? É como se fosse uma grande família. Uma escola que acolhe muito os seus professores, cria uma comunidade mesmo, né? Muito forte. Então, depois que eu me mudei para o Brasil, em 2010, eu continuei dando aulas aqui, né, no Brasil. Eu também Sim. sou massoterapeuta. E agora, ultimamente, atualmente, eu dou aulas em Copacabana, num estúdio chamado Samatva Yoga, né, em Copacabana. E também aulas particulares, mas por conta da pandemia, né, eu estou dando aulas online, que é o novo, Massa. a nova forma, né? A gente tem que Isso. se reinventar, então tem sido assim ultimamente. Essa nova forma, para mim, tem sido uma revolução, né? Porque, assim, ela está trazendo a oportunidade. Eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade de muitas pessoas acessarem o yoga a partir dessa nova forma que é o online. Então, assim, se antes muitos achavam que não tinham condições de praticar por questão de flexibilidade, de estética corporal, hoje, dentro de suas casas, né, sem ninguém estar vendo nada, eles estão percebendo que o yoga é de fato para todos. Então, para mim, está sendo assim maravilhoso, porque muita gente que eu convidava, né, quando eu dou aula nas praias, nas feiras, para praticar, elas diziam assim: ah, yoga não é para mim, não dá para mim, imagine fazendo aquelas coisas, porque elas só viam as imagens das redes sociais. E agora elas estão tendo tempo de assistir aulas, né, online e ver que assim você pode não fazer uma coisa, mas você pode fazer outra. E na medida que você vai praticando, o seu corpo vai expandindo e você vai criando cada vez mais espaço, né, interno e externo. Então eu estou achando assim maravilhoso. Para mim está sendo uma revolução. Eu queria falar um pouco sobre a questão, né, como você falou, esse convite de Marcelo, eu achei também maravilhoso, por ele estar reunindo professores pretos de yoga, né? Então, digamos que é chegada a hora, né, de mostrarmos a nossa cara e dizermos que nós também estamos aqui, que o yoga também é para as pessoas pretas. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê isso, né? Essa falta de representatividade, eu diria, né? Porque quando a gente Sim, olha as redes sociais e quando essas pessoas que nós convidamos muitas vezes para ir a uma prática até gratuita e elas se recusam, porque até então nas redes sociais elas não se viam. Como é que é isso para você, essa coisa da representatividade, né? O povo preto no yoga. sim, sim. Eu acho que o yoga no Brasil e ao redor do mundo, né? Mas assim, falando do Brasil especificamente, ainda é muito elitizado, né? Se todos esses acontecimentos recentes, né, do George Floyd e de todas essas injustiças assim, essas coisas que sempre aconteceram, né?
fruto sim, do racismo estrutural da nossa história, que sempre aconteceram, mas agora estão mais à tona, estão sendo vistas mais, né, por conta da internet mesmo e dos smartphones, né, que podem capturar essas imagens em tempo real. em tempo real, né? Isso está sendo divulgado mais, está sendo, mas eu acho que a desigualdade social é um dos frutos desse racismo estrutural, né? No Brasil, muitas pessoas não têm acesso ao yoga ainda, né? Ainda é uma coisa que muitos não têm acesso por conta de, né, de não poder realmente pagar por uma aula de yoga, né? Também por conta de não se ver nos espaços de yoga, não ter uma representatividade mesmo, né? Se você entra numa sala de yoga, nos espaços de yoga, a maioria são pessoas brancas, né, magras ou saradas. Assim, tem um estereótipo, né, ainda, e que eu acho que intimida muitas pessoas. Então, eu acho que isso está mudando, né? Yoga está ficando mais acessível. Tem muitos projetos aí, né? Muitos movimentos e projetos sociais que estão levando o yoga para comunidades e a gente pode falar mais sobre esses depois. Aqui no Sim, Rio tem alguns, mas eu acho que tem sim ainda uma, uma pouca representatividade e por esse motivo as pessoas se sentem intimidadas, né? sim. Ou têm menos acesso. Então eu acho que o yoga é para todos, né? É isso, nós falamos muito isso, é quase que um mantra, né? O yoga é para todos, é para negro, é para branco, é para alto, baixo, criança, idoso, gordo, magro. Porém, quando eu, por exemplo, vou dar aula nas feiras, né? Feira vegana, participo de alguns eventos públicos em praças em que as pessoas chegam e perguntam, é aqui que vai acontecer uma prática de yoga? Aí eu digo sim, e a professora já chegou, aí eu falei, não, a instrutora sou eu, então elas ficam meio assim. E você percebe que elas iniciam a prática ainda com o pé atrás. Então, assim, eu tive a oportunidade no ano passado de ter uma vivência no Kemet Yoga, que é o yoga africano, né? Que ele já vem muito antes do yoga da Índia, né? Então, e o Kemet significa, né? O Antigo Egito. Então, eu fiquei maravilhada, né? Porque, assim, você vê ali, você se sentir representada, né? Você vê as pessoas iguais ali. Eu sempre vi o yoga como autocura. Então, para mim, o máximo de pessoas precisam ter acesso a isso. E eu vejo muito assim, a faxineira, a menina que trança cabelo, são pessoas que estão próximas a mim, né, que estão à frente de suas famílias, são mulheres solteiras, né, que criam seus filhos sozinhas e estão ali na batalha de domingo a domingo e de repente elas não acessam essa ferramenta de autocura, de autoconhecimento, por conta delas não se verem representadas, né? Porque a gente na rede social, quando olha, vê os artistas praticando, aí esses artistas, na sua maioria, são brancos e magros, né? Quando eu convidei uma certa vez a pessoa que fazia faxina aqui em casa, né, comigo, ela é mais jovem do que eu, mas ela é mais fortinha. E aí eu convidei para ela, sempre convidava para ela ir às praias, né, praticar, e ela dizia que não tinha como, porque ela trabalha de domingo a domingo. E aí eu falei, ó, eu vou dar então para você 1 hora antes de você começar a faxina aqui. E aí ela veio, eu preparei o quarto para ela, ela já ficou maravilhada de ver, né, o ambiente todo preparado para ela, com incenso, tapetinho, e nós fizemos a prática. E ela ficou surpresa com ela, dela ter feito a prática toda muito bem até melhor do que muita gente que já pratica há muito tempo, mas que vem com histórico, né, que a gente já sabe que o yoga é uma terapia completa, então as pessoas chegam com problema na família, no trabalho. E ela veio, acho que até mesmo por essa estrutura de ser forte,
de estar na batalha, à frente de suas famílias, cuidando de seus filhos, ela fez a prática toda, fluiu super bem. E aí, eu falei para ela, isso é para você ver que o yoga também é para você. Quando eu te convidar para ir às praias praticar, reserve esse tempo para esse autocuidado, né? Para acessar essa força milenar, né? Porque muitas vezes elas não se veem. Aí eu convido a menina que trança meu cabelo, ela, quando olha na internet, sempre dizia. Então, eu acredito que agora, né, todo mundo está tendo a oportunidade de acessar, né, de ver que o yoga realmente, porque a gente fala, é para todos. Aí você vê um evento mundial acontecendo, você olha lá na grade, tem um professor negro? Não. Aí você vai nas academias, né, essas academias mais conceituadas, digamos assim, e eu já fiz entrevista em algumas, e ela chega e fala assim, olha, eu tenho aqui essa sala, que é onde acontece a prática de yoga, no meio da academia, não tem um isolamento acústico, né, mas os alunos estão muito pedindo, quer dizer, estão pedindo sem saber, na verdade, né, o que vem a ser o yoga, que é um trabalho de meditação, de respiração, de autoescuta, autoconhecimento, né? E é uma terapia completa. Então, às vezes, quer para praticar, para ficar numa postura invertida, de cabeça para baixo, né? Então, eu percebo que agora a pandemia está trazendo essa. E o ano passado, quando eu tive essa experiência pelo QMET, eu fiquei muito feliz, né? Eu tenho a intenção de vir a fazer esse curso, né, de me especializar para poder levar cada vez mais o conhecimento e a representatividade. Eu acho que é importante, né? Agora me diz, Bruna, como é que você, com seu conhecimento, né, milenar, você já está no curso aí, como é que você tem utilizado essa ferramenta do yoga, essa ciência tão completa, nesses dias de pandemia, de isolamento social? Porque muita gente acha que também o professor de yoga não fica ansioso. Como é que está sendo para você? Eu acho que é a ferramenta principal, assim, para me manter com a mente sã, né? Para conseguir ter realmente um pouco mais de resiliência para encarar todas essas dificuldades, né? Porque tem sido difícil, né? Eu tô no momento sair da minha rotina, tive que, né, mudar muita coisa na minha vida em função dessa pandemia, né? Ficar também, eu tô na casa da minha mãe, em Arraial do Cabo, que é um pouco mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, mudar a convivência, tá? Uma convivência ali muito mais próxima com a família, né? E também ter tantas limitações, não poder sair, não poder, né? Ter contato com pessoas queridas Sim, e assim, eu acho que são muitos desafios. Então, o yoga é uma prática que me ajuda a me centrar um pouco mais, né? A perceber também, a estar mais consciente de quando eu estou muito fora do eixo e poder usar as ferramentas que o yoga dá para me centrar novamente, para me conectar com, né, a minha essência, para me conectar com o meu coração, para poder acalmar a mente, pacificar a mente, né, de toda a agitação mental. Então, é um momento muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer e a mente tende a ficar muito no futuro, nas projeções, nas preocupações, né? Então, o yoga é a ferramenta, assim, para que eu utilizo para trazer, para conseguir observar e perceber isso e trazer a minha mente mais para um estado presente, né? Usar as técnicas de respiração para poder me acalmar, né? A mente. Então, dá e uma desacelerada, né? Porque
Dá uma porque eu percebo que desacelerada. a gente tem absorvido muito conteúdo, né? É um momento em que a gente está tendo a oportunidade de acessar várias informações que antes você teria que ter você teria que dispor, né, de uma grana para poder fazer um curso, para ter aquele conhecimento, e hoje a gente está tendo a oportunidade de ter esses conhecimentos online, dentro de casa, né, você organizando seus horários, mas é tanta informação, ainda há pouco eu estava falando com uma professora minha de Reiki, né, que eu fiz eu iniciei o curso de Reiki o ano passado, e ia dar continuidade quando veio o isolamento social. E aí ontem eu vi na página que ela começou o curso, eu falei, como assim? Eu não vi. Ela falou, mas eu divulguei e tal. Eu falei, gente, é tanta informação. Eu percebo que às vezes eu fico com as vistas cansadas, às vezes eu fico com a mente acelerada. E eu tenho também utilizado muito do recurso de pranayamas, né? Da gente fazer mesmo aquele trabalho de ciclo, né? Inspirar em 4, reter e exalando devagar, para a gente ir acalmando, né? Eu falo para os meus alunos, às vezes, até para antes de dormir, eles fazerem aquele trabalho de limpeza visual com a vela, né? Para você ir descansando e se preparando para, de fato, o sono ser reparador, não ser mais uma, né? Porque a gente vai o dia inteiro, está trabalhando home office. Aí tem acesso à internet, aí fica ali o dia inteiro só absorvendo informação, não dando conta muitas vezes, porque você quer fazer muitas coisas e não consegue. É, E aí vai dormir com essa mente, né? Então eu acho que os pranayamas têm ajudado muito, eu tenho praticado muito com os meus alunos, é fazer justamente essa respiração que vai desacelerando, né? Inspira, contando em 4, eu geralmente faço assim, retém e vai exalando e se percebendo, né? Percebendo que a sua mente não para, que as palavras estão ali, mas você ir tranquilo, né? Exalando aos poucos. Os trátacas, isso mesmo, Laura. Eu atracação. adoro esses exercícios de limpeza ocular. Porque tem Começa dias que eu a não lacrimejar, né, os olhos. quando a gente vai fazendo, né, começa a sentir aquele incômodo assim no início, mas ao final a gente percebe que os olhos estão menos cansados, porque é o tempo todo a gente na tela do celular. É, Então eu acho assim, pô, que bom que o yoga está chegando para todo mundo, né? Quantas pessoas estão aí dando aula. Mas eu é. queria que você me falasse como você percebe o yoga dentro da nossa sociedade racista, né, que dita padrões estéticos, né? Como é que você percebe ele enquanto profissional, né? Hoje você falou que ensina na academia e dá aulas particulares. Como é que você percebe, depois da sua formação, como é que foi essa inclusão no mercado? Sei. Eu acho que, assim, se você olhar de forma geral, são poucos os professores de yoga pretos, né? Então, eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que trabalhar mais, tem que colocar mais energia, tem que se dedicar mais para poder, né, Sim, ter resultados. Então, eu vejo isso na minha trajetória, assim. Mas eu acho que a gente precisa realmente ter mais representatividade no yoga, né? eu vejo assim, por exemplo, nós aqui somos duas negras, né, em tons diferentes, com perfis diferentes, né? Sim, sim. E muitas vezes, quando a gente vai fazer uma seleção no estúdio, numa academia, o negro com essa forma física que eu trago, que vem o black, vem o nariz, né, grosso, cor mais escura, o que é que acontece? Você já passa pela seleção da estética. Porque aquela pessoa que te convidou para fazer a entrevista, ela não estava vendo a princípio o seu rosto.
E aí você leva, tem um currículo, alguém indicou e tal, e você vai. E quando você chega lá, a pessoa já olha para você como se, será que ela sabe mesmo? Ela é instrutora de yoga, será que ela dá conta mesmo do conteúdo e tal? Mas ela já olha o seu perfil, ela já pensa, ela vem com esse black, né? Ela vai dar aula com esse cabelo aí solto, e às vezes até pergunta, e como é para você, né, fazer as posturas com o cabelo black assim e tal? Então as pessoas já fazem uma seleção estética. Sim. Aí depois ela vem conversar com você e ver o seu conhecimento, né, dentro da área. Mas ainda assim, eu percebo que, assim, eu, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos como produtora de eventos, e eu fiz eu pratico yoga desde 2006, mas eu fiz a formação em 2018, então eu tenho 1 ano e meio aí como instrutora de yoga, e então, assim, quando eu ia levar currículo, ainda tinha lá a minha experiência enquanto produtora, né? Eu vejo até na apresentação de vocês, você é massoterapeuta, né? E muitas reikiana, e já estão nessa caminhada há muito mais tempo, então já tem os cursos que estão ali atrelados. E eu estou iniciando enquanto instrutora agora. Então, às vezes, eu vou fazer uma entrevista enquanto instrutora de yoga e a pessoa quer me contratar como produtora de evento. Você trabalhou há muitos anos como produtora e eu estou aqui com uma dificuldade. E eu falo, gente, mas eu não estou aqui. Mas tem certeza? Isso já aconteceu comigo umas 3 vezes, nesse 1 ano e meio de formação. Então, assim, não, eu hoje estou instrutora de yoga. Eu vim fazer uma seleção para ser instrutora de yoga. E, às vezes, você não é selecionado porque tem essa questão da forma estética, né? Do racismo mesmo, esse racismo estrutural, como você mesmo acabou de citar. Então, a gente fala o tempo todo que o yoga é para todos, só que todos não se sentem representados no yoga, né? Eu vejo esse exemplo que eu citei, das mulheres que estão à frente de suas famílias, poxa, o yoga é uma ferramenta tão, tão importante, né, de autoamor, né, de fortalecimento, né, de você, nós estamos instrutora, mas a gente não deixa de passar pelos bombardeios terrenos, Sim. né? Com Então, a certeza. gente tem ansiedade, né, a gente tem conta a pagar, a gente pode vir a ter uma insônia. A diferença é que você sabe, naquele momento em que você tem uma insônia, olha, o que é que isso está querendo me dizer? O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Quando você tem uma dor de estômago, você tem autoescuta, né? Então, você sabe que o que é que essa dor de estômago está lhe trazendo? O que é que ela tá, qual é o convite que ela está lhe fazendo? Então, o fato de nós estarmos instrutores de yoga não como eu posso dizer, não nos protege dos bombardeios externos, mas a gente conhecendo essa ciência de autoescuta, de autoamor, de autocura, a gente já acessa o que é que a gente pode fazer, né? Estou com a dor de estômago, não vou comer uma comida apimentada. Eu estou com insônia por quê? Eu estou com dor de coluna por quê? Então, tantas pessoas estão aí no dia a dia na batalha, né? Mulheres negras, pobres, pretas, estão aí na batalha, homens também, né? A gente não vai falar só das mulheres, mas os homens também, né? Sim, Quantas sim. pessoas ainda na pandemia estão precisando sair para trabalhar, para ter o que comer, né? Então, elas precisam acessar essa autocura, né? Essa ciência que vem lhe trazendo a autoescuta e lhe traz a autocura a partir do autoconhecimento. Mas elas não se veem representadas, né? Quando elas vão para as academias, elas não encontram professores negros. Quando elas vão para os estúdios, elas não encontram professores negros, né? Quando elas vão numa aula nas praças, que hoje ainda bem que está chegando, né? Essas aulas nas praças, Sim, aqui em sim, Salvador, nos espaços públicos. nos espaços públicos, nos museus. Mas eu vejo que quando eu falo até para essas pessoas que eu falo que estão ao meu redor, né? A menina que trança meu cabelo, a pessoa que faz faxina aqui em casa, que eu falo assim, olha, vai ter yoga,
no museu tal, elas não conseguem ir até o museu, porque elas não têm o hábito, né, de ir ao museu. Então, para ir, ali já cria um bloqueio. Então, digamos que agora o yoga entrou na casa de todo mundo, né? Todo mundo está vendo o que é o yoga, né? E que é realmente uma prática de meditação, de autoconhecimento, que é realmente para todos. Então, eu acredito que a partir desse convite que a pandemia trouxe, né, de todo mundo poder acessar, que quando esse ciclo passar, que muitas pessoas vão bater nas portas, né, dos estúdios sem medo, Sim, né? sim. Vão ter o receio ainda pela questão dos valores, porque ainda não é uma coisa acessível. É. Eu, por exemplo, quando eu conheci o yoga em 2006, uma amiga minha que me levou para uma prática, era Suasha Yoga, eu estava desempregada. E eu levei 2 anos para poder vir começar a praticar em 2008, porque eu não tinha condição de pagar o valor que se cobrava. Hum. Hoje ainda é uma prática com um custo alto, mas que está chegando cada vez mais para todos, né? Por meio dessas ações, né? E me fala, você tem algum projeto que você costuma levar yoga para todos? Eu participei de um projeto chamado AYUR, que é um projeto de um grupo da AMA, né, da guru indiana. É um núcleo aqui no Rio, e eles oferecem comida para moradores de rua, né? Então, eu participei já desse projeto e participei também, já fui conhecer e não consegui me envolver muito, porque o meu corre no Rio, assim, dando aulas e tentando sobreviver mesmo, né? Não me abriu ainda muito tempo para eu dedicar a isso, mas é uma intenção muito genuína, assim, muito verdadeira, né, minha, de poder me envolver mais com esses projetos. Mas tem um projeto também chamado Yoga de Rua, no Rio de Janeiro. É um projeto muito lindo que eles oferecem comida também, alimento, né, para os moradores de rua e também aulas de yoga. Tem um projeto também chamado Yoga na Maré, que é da professora Ana Olívia Cardoso, e ela oferece aulas de yoga no Complexo da Maré, também muito legal. Yoga Marginal é um outro projeto no Rio de Janeiro, um Yoga projeto marginal da eu conheço, Tainá eu acompanho Antônio, o trabalho do yoga marginal, acho muito bacana, porque muito legal. ela tem uma linguagem para todos, né? Que acessa a todos, né? Tem também o professor Fábio Goulart, que eu não sei se ele está dando continuidade, mas ele fez um curso de formação para professores de yoga na Rocinha, né, para os Sim, moradores da Rocinha. Então, tem o projeto Solar Meninos de Luz também, que é na comunidade Pavão Pavãozinho, Cantagalo, Rio de Janeiro, né, para jovens, adolescentes. Então, assim, tem uns projetos bem legais, umas pessoas fazendo umas coisas bem legais mesmo. E eu acho que é isso, né? A gente precisa compartilhar com todos, né? Para todos terem acesso. sim. O ano passado eu tive a oportunidade de dar aula numa creche. Foi uma experiência maravilhosa, que surgiu, foi uma coisa que eu não montei, foi um convite que veio do universo mesmo. A primeira pessoa, quando eu estava ainda em formação, que apareceu com interesse de ter aula comigo, foi uma criança. Uma mãe veio e me falou assim, ela está com muito problema de concentração, está muito agressiva e tal. E eu falei, gente, mas eu não fiz a formação para criança, como é que eu vou falar com criança e tal? Eu acho que é uma linguagem própria, aí comecei até a pesquisar, e quando eu conversei com a minha professora na escola onde eu fiz a formação, na Escola Yoga On, ela me disse, se chegou para você, você está pronta, convida os pais para fazer o yoga junto com essa criança, e se os pais não toparem, faz com a criança e no que você precisar,
você vem me falando que eu vou te dando suporte. E aí eu falei, ó, a minha experiência com criança sempre foi com os sobrinhos, os primos, assim, naquela coisa da visita, festa de família, né? Nunca foi muito mais do que isso. E aí eu falei, olha, eu fui levar uma doação no abrigo de idosos e lá tem uma creche. E eu não sabia, eu levo doações nesse abrigo há anos, e eu não sabia que lá tinha uma creche. E aí, nesse dia, quando eu cheguei lá, eu vi a creche que estava sendo preparada para o início do ano letivo. Foi em fevereiro. E aí eu perguntei, poxa, como seria para poder dar aula de yoga aqui para as crianças? Aí a própria creche ficou meio surpresas assim, porque primeiro elas não conheciam o yoga, para elas era uma coisa bem distante, e segundo porque yoga para criança, como é isso e tal. E aí iniciou o ano letivo e lá mais ou menos no mês de março eu fui dar início, com o coração ali disparado. Eu falei, meu Deus do céu, primeiro eu fui conhecer a creche toda, depois eu fui dar aula. Coração, sabe? Eu falei, meu Deus, sua criança é tão sincera, né? Quando não gosta, não gosta, quando não quer, não quer. E aí eu fui assistindo os vídeos, estudando, até que foi fluindo e foi maravilhoso, graças a Deus, deu certo. Eu me lembro que na minha segunda aula eu repeti um asana assim. É claro que o movimento é muito mais dinâmico, né? Você não fica muito tempo na mesma postura, mas o incrível é perceber que a gente nasce yogi, né? Você vê como as crianças fazem tudo que muitas pessoas adultas, quando chegam nas aulas, não conseguem por conta, né, de estarem travadas dos conceitos, dos preconceitos, dos problemas. E a criança está ali na leveza, muitas vezes tinha asanas que eu não fazia e elas faziam muito tranquilamente. E eu conduzia e quando eu via, eles já tinham feito. E aí, eu me lembro que na segunda aula eu falei assim, eu fui repetir um asana aí, um menino, 4 anos, viu, essas crianças tinham 4, 5 anos. Você fez isso na outra aula. Eu falei, gente, e agora? Sabe? E aí eu fui me reinventando. Na verdade, eu fui levar yoga para aquelas crianças dessa creche e terminou elas me trazendo a autocura. Porque era um dia que eu pensava assim, meu Deus, energia de criança, eu vou chegar em casa acabada. E pelo contrário, eu chegava em casa mais disposta, porque era uma troca muito grande, era muito ativo, mas ao mesmo tempo, muito dinâmico assim, mas ao mesmo tempo era uma energia incrível. E aí, no meio desse processo de estar dando aula para essas crianças, surgiu também, veio a coisa de dar aula para as professoras. Porque eu falei assim, gente, é tanto estresse, né? Essas creches têm um quadro pequeno de professores para um número imenso, né, de alunos da comunidade, né? São muitas crianças para poucas professoras, e elas ficam muito estressadas. E eu via que era assim o desespero de gritar os nomes, de chamar. É muito amor, é muita doação, mas é muito desgaste mesmo. E aí eu conversei com a diretora e falei, o que você acha da gente fazer uma aula para as professoras? No início ela também resistiu, não tem tempo, não tem dia, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, o dia que você puder, me fale que eu me organizo, né? E aí surgiu esse dia e a gente arrumou uma sala lá e colocamos os colchonetes, eu acendi os incensinhos, aí tem também entra também a questão do o yoga como religião, né? Muitas pessoas não queriam praticar porque diziam que o yoga é religião. Eu falo, olha, o yoga não é religião, o yoga lhe conecta, porque religião é conexão com o divino que há em você. Então, não é uma religião evangélico, católico, não é, né? É a conexão que você vai ter com o Deus que habita em você, e o Deus que habita é o seu Deus, né? Eu não estou aqui para ditar o Deus de ninguém. Então, no início, assim, as professoras ficaram meio tímidas, como é que entrar na sala, porque incenso ligado, né? Eu tenho um quadro com as palavrinhas, sinto muito, me perdoe, né? Te amo, sou grato. E aí mas depois elas foram entrando, né? E foram se acomodando nos tapetinhos, na medida em que
Eu já tinha iniciado a prática, quando eu já tinha iniciado o exercício de respiração, e aí fui passando para a postura do gato, e aí elas foram vendo que não era nada, né, dessa coisa mística que o pessoal coloca de yoga é religião, é deuses, hinduísmo, nananã. E aí elas foram se permitindo e foram começando a praticar. E eu achei aquilo, e no final todas pediram para que aquilo se repetisse, né? Todas ficaram. Então, assim, a minha intenção, hoje eu moro no bairro Popular, em Lauro de Freitas, aqui na Bahia, em Salvador. Bahia! Você é do Rio e eu aqui Amo a de Lauro de Bahia. Freitas. Eu também amo o Rio, né? Essas praias do Rio são incríveis. E aí, a minha intenção é que, nem que seja uma vez, todo mundo possa vir um dia praticar, né, yoga, acessar. E eu acho que essa pandemia Ih, está trazendo. Adriana falou que tá travando. Está travando, é? Tá travando, gente? Fala Olha, eu isso. queria falar com o pessoal do Ilumine-se Yoga, que está acontecendo uma live no Yoga Ancestral 21. Quem puder ir para lá para o perfil, vai conhecer a Bruna, que também é instrutora de yoga, que está aqui dividindo essa live comigo, trazendo informações, né? Falando sobre a ancestralidade do yoga. Quem puder, vem para cá, o Yoga Ancestral 21, tá bom? Então, É, será que melhorou? a Adriana falou que tá travando. Tá normal? Tá normal, Leandro? Ah, o Tá Leandro falou que tá normal? Ah, normal. tá normal. Talvez Ele seja a falou também. internet de Olá, cada Leandro, um, também né? tá aqui, Individual. Oi, querido. Leandro. Gratidão já, desde já, a todas as pessoas que estão aí nos prestigiando, Obrigada, que gente. estão aqui nos acompanhando. A vontade é que todo mundo pudesse dar sua palavrinha. Leandro, que eu tive a oportunidade de conversar essa semana, a Laura e outras pessoas aí que eu estou vendo, né, te reverenciando, te prestigiando. Eu tenho certeza que todo mundo tem um pouquinho para contribuir. E, e eu queria também ver com você, assim, que mudanças esse conhecimento no yoga trouxe na sua vida, né? Na sua vida prática, assim, porque a gente é instrutora, mas também é praticante, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que todos nós temos tendências, né? Eu tenho as minhas tendências, condicionamentos, né? E conflitos internos e ansiedades e tudo isso, né? Que é assim Sim, inerente do ser humano, né? exato. O próprio preconceito, julgamento, tudo isso é inerente do ser humano, né? A gente Exato. tem uma tendência violenta, preconceituosa e tudo mais de tá, de Julgamento, julgamento, né? De também não conseguir estar no presente, essa mente sim. ansiosa, a mente agitada, né? Essa mente macaco que pula de galho em galho, que está em todo canto. Essa mente falante que não para o É, tempo todo. então eu acho que o yoga para mim é um estado de estar mesmo, é um estado mental, mas também é um estado, mas também são as ferramentas que são várias, não é uma única ferramenta, né? Que aqui no Ocidente a gente relaciona mais o yoga com a prática física, né? Com o Os aspecto astros, físico, o asana, mas é muito mais, vai muito além disso, né? Então, o que yoga é para mim vamos dizer assim, para onde eu vou, quando eu preciso me trazer mais para o momento presente, quando eu preciso me conscientizar mais do que está se passando aqui dentro, ter um pouco mais de clareza, né? Quando eu preciso acalmar a minha mente, quando eu me encontro num lugar onde eu me sinto fora do eixo, assim, quando eu me sinto, né, fora de equilíbrio. Então, tem sido a ferramenta para mim, o recurso, né? Então, eu acho que de uma forma individual, mas também coletiva, o yoga pode mudar o mundo, né? Se mais pessoas terem acesso, porque para a gente poder curar algo, a gente precisa ter consciência, né?
de algo, que algo precisa ser lapidado, transformado, curado. Então, o yoga é a forma, é a ferramenta que a gente pode utilizar para poder estar mais consciente mesmo, né? Se olhar com honestidade, olhar para dentro Sim. e perceber, né? Sem as defesas, e perceber as nossas tendências, os nossos condicionamentos, para poder lapidar, transformar tudo isso e também para poder ressignificar as nossas memórias, né? Que muitas trazem sofrimento, nos deixam num lugar. Então, Traz muita poder olhar, poder trabalhar, poder ressignificar, acolher, poder acolher. acolher, poder acolher, né? Então, de uma forma prática, assim, para poder viver de uma forma mais consciente mesmo, né? No presente, né? Para as nossas ações, a nossa comunicação, a nossa palavra e as nossas ações estarem mais alinhadas com a nossa essência, né? Com quem a gente realmente é. A Luciana está aqui falando, gratidão eterna, estou iniciando no caminho do yoga, realmente os valores são altos e, por que não dizer, elitizados, mas com esse movimento, muitos outros que existem, esse quadro vai mudar, já está mudando e eu estou muito feliz. Assim, se antes as É, pessoas que eu convidava para praticar diziam assim, yoga não é para mim, era o que eu mais ouvi, yoga não é para mim, eu não tenho condição de ficar de cabeça para baixo, né? Porque todo mundo acha que yoga se resume a posturas, como você mesmo falou, Bruna. É, olha hoje, só, a minha prima falou que está morando em Salvador agora, é praticante de yoga, e ela nós estamos vai te procurar. bem-vinda, pode chegar. Tem a Nanda, que é a Yin Yang, que é minha amiga, parceira também de formação. A gente tem um grupo de Harion Imersão. E hoje ela também já fez uma prática de yoga maravilhosa, logo de manhã cedinho. Eu fiquei dividida entre ela e Marcelo. Então, uma divisão entre a escola que eu formei, que ela estava participando, e Marcelo fazendo aquela live maravilhosa também, falando da ancestralidade do yoga. Estamos todos muito felizes de hoje ser o dia, né? Tem vários movimentos aí de prática durante a semana inteira, que as pessoas possam cada vez mais acessar, entendendo que o yoga não se resume a posturas, a estética, que quando a gente fala que o yoga é para todos mesmo, para todas as idades, para todas as crenças, credos, para todas as cores, né? E que, assim, o mercado possa abraçar e colocar na prática, né? Porque a gente costuma falar que na prática a teoria é outra. Então, essa coisa do yoga é para todos, nós, enquanto negros, sabemos que ainda está se caminhando e que agora que o yoga entrou na sala de todo mundo está tendo acesso, eu acredito que vai ser uma grande revolução. Né? Muita gente hoje já me fala assim, você é instrutora de yoga, né? Eu estava querendo fazer. Poxa, muita gente se permitiu fazer ao menos uma aula experimental nesse período da pandemia, por justamente estar vendo as práticas, né? E depois elas aderirem ao plano por conta de, poxa, sair me sentindo bem. Porque é o que a gente sempre fala, né? É autoescuta, né? É você escutar o seu corpo. Eu, quando saí do meu último trabalho como produtora de evento, eu saí com muita dor física. Era dor na coluna, e aí eu fui fazer ressonância, você tem uma hérnia e tal. E aí tinha uma equipe me acompanhando, mas todos os profissionais diziam, a dor que você sente, tudo bem, você tem uma hérnia de disco, mas não é para essa dor toda que você está sentindo. A sua dor está muito mais ligada ao emocional do que ao físico. Então, eu fiquei fazendo tratamento com osteopata, fisioterapia, yoga com a minha antiga professora, antes da formação. Eu fazia sozinha, porque eu era tanta dor que eu não conseguia fazer nada em grupo. Então, eu tinha que fazer tudo sozinha. E aí, todos diziam, essa dor que você sente não é física, é uma dor emocional. Então, muitas vezes, as pessoas estão aí com dor de estômago, com dor na coluna, e aí elas começam a adotar a dor como sua, né? A minha
a minha gastrite, né, a minha hérnia, elas começam a absorver a dor como sua, e não sabendo que ali é o corpo gritando que não está dando, que precisa, né, sair daquele estágio, e já está no limite, né? E as pessoas não entendem, elas começam a se apossar da dor como se a dor fosse normal. Sentir dor é normal. Eu preciso de um remédio de horário, né? De hora em hora eu preciso tomar aquele remédio para essa dor. Não é normal sentir dor, né? Nós somos perfeitos, graças a Deus. O normal é você ouvir essa dor e buscar, né? Olha só, deixa eu falar aqui. Tem um comentário da Os Biari. Os preconceitos. preconceitos fora, eu já deixei de dar aula em locais porque falaram que eu não podia usar turbante e por causa da minha religião. Olha só, Olha só, que tá coisa, vendo? né? Um espaço Pois de é, yoga o que movimento é de para yoga passa integrar, assim. né? Que é para integrar, que é para promover a Então, união, quando a gente fala né? que o yoga é para todos, precisam que os professores negros também estejam aí dando aula nos estúdios, nas escolas, nas empresas, né? E não sejam convidados para dar aula só gratuitamente, porque os professores de yoga também pagam conta, né? Também, também passam por ansiedade, também têm anseios, né? Então, assim, e as pessoas, e para que as pessoas, eu acredito muito nisso. Se a gente se ama, como diz os 10 mandamentos, né? O primeiro, amar o próximo como a ti mesmo. Então, você se ama, você se cuida. Então, você vai dar amor e vai cuidar do seu próximo. E então, assim, que todo mundo, não só uma classe, né? Não só a minoria onde está concentrado o dinheiro. Quanto tempo falta? Que todo mundo possa, né? Acessar a essa autocura, né? Esse autoconhecimento. Eu acho que faltam uns Quanto 2 minutinhos ou 3 minutos por aí. então vamos agradecer a todo mundo aí, Marcelo, pelo convite, por formar esse grupo Obrigada, Marcelo. maravilhoso, por essa Obrigada a egrégora, a todos. todas as pessoas que vieram nos prestigiar, gratidão. Que vocês todos tenham um lindo dia de yoga, feliz dia de yoga para todo mundo. Sigam aí o perfil Yoga Ancestral 21, quem está chegando agora. Bruna Sancanoi, né? Sacanói. Sacanói. Sacanoi. Eu tenho o Ilumine-se Yoga, né, que todo mundo possa cada vez mais divulgar, empretecer, como, né, uma das pessoas que estão aqui participando falaram. É, Nana, a gratidão Bia pela que, sua a presença. Bia que escreveu, o Leandro que apontou, também é uma instrutora de yoga. A gente tem algumas instrutoras de yoga aqui, pessoas praticantes também E assim, pretas. Obrigada por. essa diversidade é maravilhosa. Kemet Yoga, Hatha Yoga, né? Vinyasana, são inúmeras escolas e todas vão trazer autoconhecimento, vão trazer, né, autoescuta. Não é normal sentir dor, vamos nos cuidar, vamos nos amar, nos escutar, né? E nos melhorarmos para formarmos um mundo melhor, né? Mais consciente, para a gente não estar cometendo esses erros absurdos que a gente está vendo aí, né? Sim, Gratidão, Bruna, por você ter dividido Briga- essa prática comigo. obrigada a Eu estou você super também, feliz de estar aqui Thaís. hoje falando um pouquinho, Eu né, do também, yoga. O também. yoga é imenso, é tanta coisa, se a gente pudesse, né? Yoga é para todos e é muito mais do que a prática física, né? É como a gente trata o outro, né? O yoga é vida, né? O É dia a dia, vida. é como você se comporta no ônibus, é com a sua consciência alimentar, é sua ética, seus princípios, valores, respeito, né? Autorrespeito e o respeito ao próximo, né? Não está Sim, só limitado a 50 minutos no tapetinho, gente. que a gente possa Yoga é tirar, né, ensino a de nossa vida. prática do tapetinho e levar para realmente levar para a vida, né? E para nossa convivência com os outros. Feliz dia yoga para todo mundo aí. Passa um print quem quiser e pode marcar a Bruna, pode marcar a Ilumine-se Yoga. Gratidão desde já Axé, a Elias. todos. Obrigada, Axé, gente, por namastê. estar aqui com a gente hoje, dividindo esse dia. Tenha um dia maravilhoso. Obrigada novamente, Thaís. Um Obrigada, beijo viu? grande. Namastê. Namastê.